tudo bem? Mais um vídeo aqui no Histórias Inspiradoras. A gente traz esse quadro aqui para vocês, para poder inspirar mesmo, trazer motivação, né? De repente vocês estão passando por alguma coisa que a gente relata aqui. E hoje a gente está com a Nilde. A Nilde tem uma história muito incrível de superação e hoje ela vai dividir um pouquinho com a gente. Nilde, obrigada por ter aceitado a participar dessa conversa com a gente, a contar um pouco da sua história pro pessoal. Eu acredito que vai ajudar bastante gente, principalmente agora no Outubro Rosa, né? Isso. Nilde, conta pra gente como que você descobriu o câncer. O meu câncer de mama, eu descobri assim, vamos dizer assim, voluntariamente, porque eu fui para fazer uma cirurgia simples, né? E aí, sem querer, eu apalpei a minha axila e detectei um carocinho embaixo do meu braço, né? Foi quando eu comuniquei a minha irmã, que ela é enfermeira, e nessa cirurgia foi até comentado com o médico, mas ele descartou qualquer possibilidade. Aí depois de 20 dias que eu já tinha feito cirurgia, tinha feito todo o tratamento, tirado os pontos, aí ela veio perguntar para mim novamente a respeito do meu caroço embaixo do braço. Eu já tinha até me esquecido dele, né? Aí foi quando eu me apalpei novamente nas axilas e vi que ele permanecia ali. E daí Deus iluminou e ela falou, não, então é melhor a gente fazer ir atrás de alguns exames, né, pra gente ver direitinho o que é isso, né? E aí nós fomos atrás e constatou que era realmente o início, né, de um câncer de mama ali, no qual tive que correr e fazer todos os exames necessários com urgência, né, para poder ir até a cirurgia. E você contou na história que você escreveu para nós que esse carocinho ainda nem era o câncer, né? O câncer estava em outro lugar. Exatamente. Como eu trabalhava numa empresa pública, a gente sempre tinha o costume de fazer os exames periódicos, né? Anualmente. E o meu tumor, o meu câncer estava atrás do mamilo. Então era inapalpável. Então foi assim um sinal de Deus mesmo, né? Porque na verdade esse carocinho era a metástase. Depois que você descobriu, você teve que fazer uma cirurgia e alguns tratamentos, né? Como que foi? Depois que eu descobri, eu tive que fazer cirurgia. Eu tive que tirar um quadrante do meu seio. E como eu estava com a metástase na axila, eu tive que tirar a minha axila inteira, né? Fui obrigada a tirar ela inteirinha, né? E aí passei por outros procedimentos. Primeiro foi a quimioterapia, fisioterapia, porque foi uma cirurgia meio grande, como tirou a minha axila, mexeu com alguns nervos no meu braço. Eu fiquei bastante tempo sem poder mover o braço, sem escrever, né? Então a fisioterapia para mim foi muito importante. Depois sessões de rádio, hormonioterapia, que é tipo uma quimio via oral por 5 anos, né? Por aí seguiu a minha trajetória de tratamento. E durante o seu tratamento, depois da cirurgia, você foi morar com a sua mãe? Sim, não foi depois da cirurgia, né? Foi quando eu fui fazer a cirurgia. Eu fui lá para ela cuidar de mim, dos meus filhos, né? Porque era só eu, o meu esposo e as crianças. E como eles estavam na escola, então, e ele trabalhava, então ia ficar meio complicado dele cuidar das crianças para mim. Então a gente resolveu que eu iria para casa da minha mãe com as crianças, para ela cuidar de mim e colocar eles na escola, fazer todo aquele trâmite, né? Nesse período que você esteve aos cuidados da sua mãe, você teve uma surpresa desagradável. Que surpresa foi essa, André? E nós acabamos descobrindo que na minha saída da minha casa com os meus filhos, eu indo para casa da minha mãe, o meu esposo, ou melhor, meu ex-marido, né, resolveu ficar com a funcionária dele dentro da minha casa, com as minhas coisas, e eu não tive força para lutar com isso, né, para voltar, né, porque foi uma decepção muito grande para mim ter que lutar com a situação de um câncer, né? Porque é uma coisa assim, até você tem a força de Deus, né? Você tem fé em Deus, mas aquela sensação de morte é muito grande. Entendeu? Muito grande mesmo. E aí veio essa surpresa para nós, dele
ter me trocado, né, pela funcionária num momento tão delicado da minha vida. Em uma consulta médica, você acabou desabafando e a médica te deu um conselho, que eu acredito que você também aconselharia outras pessoas com isso, né? Porque assim, nessa hora você fica perdida, você fica sem chão, você tá ali com 2 filhos pequenos para cuidar, você tá ali sem recurso, porque eu tava no INSS, o INSS, uma certa assim, burocracia, com aquele trâmite de você receber de novo. E aí eu fui me aconselhar com a médica, né? Com a minha oncologista, na verdade. E contei toda a situação para ela. Ela foi bem sincera para mim. Ela falou assim, olha, Nilde, o paciente de câncer tem que tentar pelo menos, né, estar bem emocionalmente, né? Estar bem com as suas emoções, porque é isso que ajuda no tratamento, né? Mas eu, por mais que eu tivesse fé, eu fiquei sem chão com toda essa situação. E aí eu fui me aconselhar e ela falou assim, olha, Nilde, ou você corre atrás do prejuízo, vai lá atrás dos seus direitos lá, ou você se volta ao tratamento, porque senão, vou ser sincera para você, a chance de cura vão ser menores. Foi com essas palavras. Aí simplesmente assim, eu me apeguei muito com Deus e sempre fui evangélica, minha mãe também, eu me apeguei mais ainda. E simplesmente eu fiz um virar a costa e continuei o meu tratamento na casa da minha mãe, com os meus filhos, né? E lutei o tempo todo para eles e falava para Deus que tudo que eu fizesse era em função deles, né? E aí foi passando por várias etapas de tratamentos, né? E hoje eu posso dizer para você que eu estou curada, graças a Deus. Que bom. Depois do seu tratamento, tudo que você passou, um tempo depois você teve os exames alterados, né? Sim, a gente quando tem um câncer de mama, a gente passa por rádio, passa por químio e passa por um tratamento que chama hormonioterapia, que é como se fosse uma químio oral, você faz isso por 5 anos, né? E eu parei de fazer, deu os 5 anos, né? Aí eu retornei fazer os exames, parte de hormônio, assim, deu extremamente alterado. Então, assim, por precaução, eles acharam melhor fazer a retirada do útero, entendeu? Aí eu fui e retirei o útero. Aí depois de um certo tempo, quando fui fazer exame de novo, começou a dar alterado de novo. Daí depois eu fui obrigada a tirar as trompas, porque os exames continuaram dando alterados, né? E depois, mais pra frente ainda, apareceu um outro nódulo no meu abdômen que teve que abrir de novo. Isso assim, intervalo de um ano e meio, né? E também, graças a Deus, todos foram diagnosticados como negativo. Nilde, depois que você fez a retirada do útero, você comentou que nesse espaço de um ano e meio, assim, você teve que ir de novo avaliar porque seus exames estavam alterados. E aconteceu um milagre aí. O que aconteceu? Realmente foi um milagre. Eu passei pelo médico, né? Os meus exames estavam bastante alterados. E daí ele falou assim, olha, a gente vai precisar que você vá fazer uma nova avaliação. E me indicou um médico, e esse médico é lá no Sírio-Libanês, né? Para você ter uma ideia, a consulta era um valor bastante exorbitante, tanto assim que a gente com muito receio, nós levamos em dinheiro porque a gente não conhecia o lugar. E aí, chegando lá, a minha irmã estava comigo, me acompanhando, falou com a recepcionista falou que não, que no caso era para passar com o médico primeiro. Passamos pelo médico, ele fez toda a orientação, tudo direitinho. E aí no final da consulta, ela perguntou, né, quanto que ia ser a consulta, né? Ele olhou para nós e falou assim, não é nada. Porque além de eu ser oncologista, eu sou ginecologista e eu tenho vários pacientes. Então, não vou cobrar nada de vocês.
vamos fazer o tratamento direitinho, que o que importa é você ficar bem. E aí minha irmã chorou bastante, e aí a gente chega à conclusão assim, né? Eu cheguei à seguinte conclusão, que Deus não escolhe, né? Não escolhe pessoas, quem Ele vai usar. Não escolhe, porque eu falo assim, nossa, aqui pisou Giannichini, aqui pisou Lula, várias celebridades, e aqui estou eu também, num lugar de primeiro mundo, e Deus me dando a graça de fazer o tratamento de graça, porque Ele nunca me cobrou uma consulta. E um dos melhores tratamentos, né? Fiz tudo lá, pra honra e glória do Senhor. Foi muito bacana. E hoje, então, você está curada. Seus filhos hoje têm 27, a Gabriela, Isso. Né? E 22, o Guilherme. Isso. E depois de muito tempo sozinha, você encontrou o Prado, né? O Prado, eu na verdade, com toda essa situação de segurança, é assim, como se eu tivesse me fechei dentro de uma concha e voltei a minha vida para os meus filhos, procurar cuidar muito bem deles. Voltei a estudar, estudei, me formei, consegui uma posição na empresa onde eu trabalhava e foi isso. Daí fiquei 15 anos sozinha. Aí até que 3 anos atrás o Prado apareceu na minha vida, né? E a gente, graças a Deus, está muito bem. Que legal. E eu muito felizes, né? É gostoso, né? Que bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, para quem está passando por isso. Então, o recado que eu tenho é que façam o autoexame e não deixem de fazer as suas consultas periodicamente no ginecologista, né? Que é extremamente importante, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas, infelizmente, pode acontecer sim. Então, o fato de você se prevenir, a chance de você detectar algo e de você ter a cura é praticamente de 100%, né? Então, quanto menor você encontrar, mais chances você tem de... É que a gente nunca, apesar de, independente das circunstâncias que a gente pode passar na nossa vida, né? A gente nunca deve perder nossa fé em Deus, porque eu tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente, a minha família, aos meus amigos, a ajudar a superar tudo isso que eu passei. Porque se não fosse esse conjunto aí do bem ao meu favor, eu não sei se eu estaria aqui para dando essa entrevista. Que Deus foi muito maravilhoso comigo. E é como eu comentei no relatório que eu mandei para você, que se eu vivesse 1000 anos, eu ainda não ia ter tempo para agradecer a Deus por todas as coisas que Ele fez na minha vida. Me deu a vida, né? Verdade. Graças a Deus pelo seu testemunho, Nilde. Graças a Deus pela sua vida, né? E muito obrigada mais uma vez por ter contado essa história para nós, tá bom? Muito obrigada mesmo. Foi uma honra, viu, pelo convite, agradeço muito e eu me sinto muito honrada em poder dividir isso daí com outras mulheres. Legal. Muito obrigada mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigada por ter ficado conosco até agora. Tchau, tchau.